estudante! Olá, Fabiana! Meu nome é Rose Melo, eu sou professora de língua portuguesa e hoje nós vamos tratar de um assunto muito importante, que são erros que você, estudante, não pode cometer na hora de fazer sua redação. Então, nós vamos ver alguns erros que você não pode praticar na sua redação, ok? Então, eu tenho certeza que ao final dessa aula você será capaz de compreender quais são os erros mais comuns cometidos pelos alunos nas redações e aprender a evitar esses erros. Então, eu vou mostrar para você alguns erros que, quando o corretor bater o olho, você vai perder ponto. Então, você não deve usá-los, ok? E o primeiro deles é a ambiguidade, que a todo momento nós falamos sobre ambiguidade. E o que é ambiguidade? A palavra, olha só, bi. O que é bi? Bi significa duas vezes. Então, quando eu falo em ambiguidade, é a expressão que ela tem dois sentidos. E isso não pode, por quê? Já pensou, você escreve e a hora você quer transmitir uma mensagem, você quer escrever uma coisa, está pensando em uma coisa e o corretor entende outro. Então, é um erro gravíssimo. Então, por quê? Gera dupla interpretação. Então, olha só, o aluno disse ao professor que era carioca. Quem era carioca? O aluno ou o professor? Deu para você entender? Esta frase, ela tem duplo sentido. Por quê? Porque não dá para perceber quem é carioca, o aluno ou o professor. Então, teria que ficar o aluno, se você quisesse dizer que o aluno que é carioca, seria o aluno carioca disse ao professor alguma coisa. Ou o aluno disse ao professor carioca. Entendeu? Então, essa primeira frase, ela tem ambiguidade. Onde é que nós encontramos ambiguidade e que ela é colocada ali intencionalmente pelo autor? Em textos literários, em poemas, poesias, a outra, em propagandas, né? Por quê? Porque quem fez aquela propaganda quer chamar a atenção. Então, a ambiguidade a gente encontra muito em propaganda, mas não pode acontecer na sua redação. Olha só, sentado na varanda, o menino avistou o mendigo. Quem estava sentado na varanda? O menino ou o mendigo? Olha só, né? Sentado na varanda, o menino avistou o mendigo. E quem estava na varanda? Deu para você entender? Então, aqui tem um duplo sentido. Então, poderia ficar: o menino avistou o mendigo que estava sentado na varanda. Então, aqui não tem mais ambiguidade, né? Quem estava sentado na varanda aqui? O mendigo, não é isso? Ou o menino que estava sentado na varanda avistou o mendigo. Viu que é só mudar as palavras de posição ou às vezes colocar uma vírgula que nós conseguimos tirar a ambiguidade, ok? Agora a segunda é cacofonia. Nossa, que nome, né, professora? Olha só, a cacofonia ou cacófato é um vício de linguagem que representa o som estranho ou engraçado quando você une na mesma frase duas palavras e às vezes até sem sentir. Olha só, quando você fala assim: já que não posso amar ela, vou estudar e passar em medicina. Ah, desde que eu não possa amar ela, eu vou enfiar a cara no estudo e passar em medicina.
Mas olha aqui para vocês verem, para você ver. Amar ela. E se eu juntar, dá o quê? Amarela. Entendeu? Isso é cacofonia. Isso nós usamos falando, né? Na oralidade. Mas você deve prestar atenção e não pode colocar na sua redação. Olha só outra. Estendeu uma mão para cumprimentar o desconhecido. Onde tem cacofonia aqui? Olha só. Estendeu uma mão. Olha só. Uma mão. Então, se eu falo rápido, né? Aqui fica mamão. Estendeu uma mão. Então, isto é cacofonia. É quando você, na hora de ler, as duas palavras se unem, né? O final de uma com o início da outra e fica um som engraçado ou um som estranho e forma até uma outra palavra. Então, isto é cacofonia. Pleonasmo vicioso ou redundância. É a repetição desnecessária de uma informação. E como usamos o pleonasmo a todo momento, né? Então, também não podemos usar. Eu falo assim, subir para cima. Quantas pessoas falam assim, a gente não fala, e você sobe para baixo? Não é isso? Então, quando eu falo subir para cima, é um pleonasmo vicioso. Quando eu falo descer para baixo, né? Entrar para dentro. Multidão de pessoas. Olha só, quando você fala em multidão, você não precisa de falar que é multidão de pessoas, porque quando fala multidão, a palavra já é o coletivo, já é uma multidão de pessoas. E você não precisa de colocar. Ver com os olhos, por um acaso, a gente vê com a boca ou com o nariz? Não, é ver com os olhos, não é isso? Outra coisa, surpresa inesperada. Nossa, mas hoje eu tive uma surpresa inesperada. Se é uma surpresa, ela é inesperada. Não é isso? Então, isso aqui são pleonasmos, chama-se pleonasmo vicioso. Outro, elo de ligação. Olha só, se é elo, já é de ligação. E isso, a todo momento, nós usamos. Você pode encontrar o pleonasmo, né? O pleonasmo pode ser também uma figura de linguagem. Você pode usá-lo onde? Você pode encontrá-lo nos textos literários. Mas na sua redação, não. Né, que é uma dissertação argumentativa. E o plebeísmo é utilizar expressões informais, populares em excesso, né? Então, plebe quer dizer povo. Então, plebeísmo é as expressões populares. Eu não devo usar. Somos irmãos do peito. É uma expressão popular que designa a cumplicidade entre as pessoas. Isso nós falamos ou mandamos mensagem para os amigos, mas você não deve colocar. Outro, que às vezes eu mesmo noto, que às vezes quando eu estou dando aula, às vezes eu assisto minha aula e falo assim, nossa, hoje eu falei muito né. E isto, quando eu uso muito né, é o plebeísmo, né? Ou, às vezes você fala muito assim, ó, a minha filha fala, tipo assim. Aí, correr atrás. Então, são chamados de plebeísmo. São essas palavras populares, informais, que elas são da oralidade. Então, às vezes, o momento, todas as vezes que eu estou conversando, quando eu estou conversando numa roda de conversa, estou com amigos, eu posso, né, falar a todo momento, tipo assim, né, mas são palavras que eu não devo usar, que você que vai fazer o Enem não deve usar na sua redação. Tá? Porque você vai perder ponto de cara, porque são palavras informais, são palavras da oralidade. E lá na redação, numa redação ou tudo que nós vamos escrever, você precisa de usar a gramática formal, você precisa de usar a gramática aprendida na escola, né? Então,
Outro aqui que é o queísmo. Quando eu falo em queísmo, já indica o que é o queísmo, né? É o uso excessivo do que. Então, às vezes você vai escrever e a todo momento usa o que? Que isso, que aquilo, e vai pondo um monte da palavrinha, da palavra que. Então, esse queísmo é um erro. Olha só aqui. A professora que gravou a aula sobre o conteúdo, que era muito difícil, também quer que os alunos façam exercícios. Olha só o tanto de quê? Olha, a professora que gravou a aula sobre o conteúdo, que era muito difícil, também quer que os alunos façam os exercícios. Então, aqui, você, numa redação, já perdeu ponto. Por quê? Essa palavra que, ela pode ser substituída. Então, você tem que ter em mente que o nosso vocabulário é riquíssimo. E você precisa aprender a substituir as palavras na hora de você escrever. Como que eu poderia falar essa mesma essa mesma oração aqui, esse mesmo período, tirando os 3 ques? Olha só, a professora gravou a aula sobre o conteúdo difícil e deseja que os alunos façam os exercícios. Quantos ques eu deixei aqui? Apenas um que. Né? A professora gravou a aula sobre o conteúdo difícil e deseja que os alunos façam os exercícios, tá? Então, é o quê? É tirar o quê? Usar pontuação, vírgula, ou usar outro pronome, ou usar palavras, quando são palavras, né? Repetição de palavras. Eu uso palavras sinônimas. Para isso, o nosso vocabulário é vasto, é rico. E isso nós vamos usar muito aonde? Para o nosso texto, para o texto ter coesão e coerência. Porque um texto, uma redação bem escrita, é uma redação, é um texto coeso e coerente. É um texto, quer dizer, onde as palavras, as frases, as orações estão devidamente interligadas umas às outras, né? Umas com as outras, e quando eu leio o texto, é um texto harmonioso, é um texto que tenha coerência. Então, a coesão e a coerência são fundamentais para você tirar uma boa nota na redação. Então, relaciona-se diretamente ao uso correto do quê? Dos pronomes, advérbios, preposições e conjunções. Eu já trabalhei aqui com vocês, acho que umas 2 aulas, né? Falando sobre a coesão e a coerência. Então, a coesão é você usar os advérbios, os pronomes são importantíssimos. Por quê? Porque eles servem para você substituir um nome ou para você retomar. Então, quando você usa repetição de palavras, você pode substituí-las por pronomes, você pode substituí-las por sinônimos, você pode substituir por pontuações. Então, o texto, para ele ser um texto coeso e coerente, você precisa usar esses conectivos, ok? Olha só aqui. Segundo o balanço apresentado pela CET, Companhia de Engenharia de Tráfego, houve um aumento de carro nas vias, o que acabou por piorar o problema. Sendo assim, o trânsito nas grandes cidades merece a atenção de todos os envolvidos, pois apesar da aparente dificuldade, ele pode ser solucionado com exigências mais rigorosas na concessão de contratos. Aqui eu usei sendo assim. Então, olha só, se eu mudar o sendo assim pela palavra porque, muda o sentido. Tá vendo? Então, não posso, porque o trânsito,
Não pode. É uma vez que, né? Por isso, o trânsito nas grandes cidades merece atenção? Não. Então, eu preciso saber qual é a conjunção, qual é o conectivo que eu uso aqui para que dê sentido ao meu período, ok? Obscuridade é falta de clareza no texto. Isto é muito grave, porque quando o seu texto ele tem que ser claro e objetivo. Então, você não pode usar a subjetividade, entendeu? Quando as normas, mesmo tendo sido apresentadas impressas para dar aos alunos, para que não venham dizer depois que desconheciam as regras das escolas, são desobedecidas, é muito ruim. Deu para entender? Não. Por quê? Porque aqui falta clareza, né? Se seu texto estiver assim, o que você acha que vai acontecer? O avaliador, ele vai ficar tentando descobrir o que você colocou? Não, ele vai tirar ponto seu, ok? Barbarismo. Barbarismo é quando o uso incorreto de palavras. Pronúncia incorreta de uma palavra, quando você escreve problema em vez de problema, né? Erros de ortografia, jeito com G em vez de com J. A mudança de acento, gratuito em vez de gratuito. Solicitei a cliente sua rúbrica em vez de rubrica, né? Ou o uso de estrangeirismo, por exemplo, show em vez de espetáculo, porque na sua redação você deve usar não estrangeirismo, né? Vamos tomar um drink? A palavra em português é drink, escrita com QUE. Delivery em português se diz entrega em domicílio. Então, em vez de colocar delivery, você deve colocar entrega a domicílio. Quando existe erro em relação à forma das palavras, sou a mais maior, de jeito nenhum, né? O correto é sou a maior entre meus amigos. Escrever cidadãos no lugar de cidadãos. Então, estes são erros gravíssimos. Eco. No eco é quando você repete palavras que rimam. Rimo é que tem a mesma terminação. Então, quando você fala aqui, ó, certamente realizamos o trabalho calmamente e alegremente. Que feio que ficou, não é? Olha o eco, olha como soou. Tente, invente, faça diferente. É bom para você colocar numa propaganda, num texto literário ou numa mensagem para um colega, para um amigo, não na sua redação. O gerundismo, de jeito nenhum. Vou estar te telefonando logo no início das promoções. Não, telefonarei logo no início das promoções. No próximo mês, João vai estar completando 5 anos. Olha só, vai estar completando. Não, no próximo mês, João completará 5 anos, ok? E o neologismo, que é inventar palavras exageradas. Preciso tuitar mais, é preciso deletar essa informação. Então, esses são empregos de novas palavras em diversos contextos. Então, você deve evitar esses erros na sua redação. Você pode usar em outros textos ou na sua oralidade. Ok? Então, esta é a nossa aula de hoje. Espero que você tenha guardado, que você tenha gostado. Guarde. Quando for fazer a sua redação aí em casa, volte nessa aula. Olhe tudo com carinho que você não deve usar para não perder ponto. Ok? Bons estudos. Um beijo no seu coração e até a nossa próxima aula.